Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. No início da década de 1990, o Zimbábue vivia a tensão típica de um país em reconstrução. Buscava equilibrar tradições locais, pressões econômicas e o ritmo desigual da modernização. Nessa paisagem, a pequena localidade de Rua, a poucos quilômetros de Harare, abrigava a Escola Ariel, um colégio particular com estudantes de origens diversas. Era um ambiente relativamente protegido, cercado por vegetação, com um cotidiano escolar regular e professores atentos. Ao mesmo tempo, era um lugar marcado por relatos recentes de luzes estranhas no céu, vistos por moradores em diferentes noites. Esse pano de fundo social e cultural, de uma comunidade rural e urbana ao mesmo tempo, compõe a moldura de um dos episódios mais intrigantes da ufologia contemporânea. Na manhã de uma sexta-feira de setembro, no dia 16 do ano de 1994, durante o intervalo, dezenas de crianças se espalharam pelo pátio e pelos limites do terreno da escola, onde a savana rala começava. Os professores estavam reunidos e as crianças, entre 6 e 12 anos, brincavam quando algo inusitado chamou a atenção. Algumas relataram ter visto um objeto brilhante, metálico ou acinzentado, silencioso ou com um zumbido sutil, aproximando-se e parecendo pousar além da cerca, na área de arbustos. Em seguida, figuras pequenas, com cabeças desproporcionalmente grandes e olhos muito marcantes, teriam sido vistas caminhando ou pairando próximo ao objeto. Houve quem descrevesse trajes escuros ajustados ao corpo e movimentos rápidos, quase felinos, ao redor de uma estrutura que lembrava um disco com uma cúpula. Em relatos posteriores, várias crianças mencionaram uma sensação de paralisia momentânea, uma mistura de fascínio e medo, e a impressão de uma comunicação não verbal. Algumas lembram de mensagens sobre cuidado com a terra, tecnologia fora de controle e consequências ambientais, como se uma preocupação planetária tivesse sido transmitida diretamente à mente. Nem todas compartilharam a mesma percepção. Os detalhes variam de acordo com a idade e a proximidade do suposto contato. Ainda assim, um núcleo comum se repetiu: a aparição do objeto, a presença de entidades de aparência incomum e a sensação de que tudo ocorreu em poucos minutos. Logo após o incidente, o corpo docente ouviu as crianças, acalmou as mais abaladas e aconselhou que cada uma desenhasse e descrevesse o que havia visto, para registrar as impressões sem interferências. O diretor, cético e cauteloso, buscou manter a disciplina e evitar pânico. Diante da consistência entre os relatos, ele contatou pais e responsáveis. As imagens produzidas naquele dia e nos seguintes, feitas com lápis e canetas coloridas, mostravam em grande número um objeto arredondado com janelas ou marcas e pequenas figuras ao lado, sempre com olhos proeminentes. Esse acervo de desenhos viria a se tornar um dos elementos mais citados na documentação do caso. A repercussão logo ultrapassou os muros da escola. Pesquisadores locais, entre eles uma investigadora conhecida no continente africano, chegaram à Rua para entrevistas preliminares, gravando áudio e recolhendo novos desenhos. Pouco tempo depois, o psiquiatra John Mack, professor de uma universidade de prestígio nos Estados Unidos, viajou ao Zimbábue. Conduziu entrevistas filmadas de longa duração e aplicou métodos clínicos, com o objetivo de avaliar a sinceridade e a coerência dos jovens. Imagens dessas conversas, preservadas ao longo dos anos, mostram crianças descrevendo com espontaneidade e emoção o que vivenciaram. Há variações individuais esperadas, mas um eixo comum persiste. Jornalistas estrangeiros e da mídia nacional também compareceram, registrando a comoção e a curiosidade pública. Naquele período, havia relatos de luzes no céu em outras localidades do país. Para alguns, isso corroborava uma onda de fenômenos incomuns. Para céticos, sugeria um terreno fértil para o contágio de ideias e para memórias reforçadas socialmente. Quanto à intervenção governamental ou militar, o episódio não gerou uma operação ostensiva. Autoridades locais e a polícia teriam sido informadas, mas não se estabeleceu perímetro. Não há registro de coleta formal de vestígios em protocolos militares, nem divulgação de dados de radar.
Na prática, prevaleceu a observação civil, o cuidado escolar e a investigação de pesquisadores independentes. Isso preservou a espontaneidade do material humano, mas deixou lacunas técnicas típicas de um caso sem perícia oficial aprofundada. Os testemunhos, a quantidade aproximada de mais de 60 crianças envolvidas e a documentação composta de entrevistas em vídeo, áudio e desenhos formam o conjunto mais sólido de evidências disponíveis. Não há fotografias do suposto objeto, não há amostras físicas e não há registros instrumentais tornados públicos que sustentem de maneira direta a presença de uma nave ou de entidades. Ainda assim, a consistência psicológica relatada por profissionais que avaliaram os menores, a estabilidade de muitas narrativas ao longo dos anos e a ausência de indícios claros de fraude coletiva mantém o caso em um território inquietante. O anedótico ganha peso pela convergência e pela qualidade das fontes. Do lado cético, as explicações mais mencionadas incluem a possibilidade de histeria coletiva infantil, a influência involuntária de adultos ou entrevistadores, erros de percepção em um contexto de notícias recentes sobre luzes no céu e a construção retrospectiva de memórias, reforçadas pela atenção da mídia e pela repetição de entrevistas. Do lado dos que consideram o evento autêntico, a diversidade cultural das crianças, a rapidez dos registros originais, a ausência de ganho pessoal evidente e o conteúdo emocional das narrativas reforçam a hipótese de um encontro extraordinário. Nas décadas seguintes, investigações jornalísticas e documentários voltaram à rua. Reencontraram algumas testemunhas já adultas, que, em grande número, reafirmaram o essencial do que disseram quando eram crianças. Para muitos, esse é um fato que confere resistência notável ao relato. Concluindo, o incidente da escola Ariel permanece como um dossiê aberto, uma peça rara na história dos relatos de encontros com o inexplicável. O contexto social do Zimbábue nos anos 90, a natureza infantil das testemunhas, a ausência de intervenção militar robusta e a riqueza de documentação humana produzem um caso ao mesmo tempo sólido e frágil. Sólido pela convergência dos depoimentos, frágil pela falta de provas físicas inequívocas. Entre lacunas e concordâncias, o episódio continua a desafiar classificações simples, mantendo vivo um mistério que atravessa gerações e que coloca, ainda hoje, a mesma pergunta essencial: o que de fato ocorreu naquela manhã em rua?